Olá, estudante! Como você está? Tem tomado todos os cuidados para se manter saudável? Usado máscara, evitado aglomerações, utilizando álcool em gel? Não descuida não, tá? Seguir esses cuidados é demonstrar amor por você e pelos demais. É pensar no bem-estar coletivo. E em relação às atividades escolares, está conseguindo acompanhá-las, realizá-las? Espero que sim! Sou o professor Léo Machado e antes de começarmos a aula de hoje, eu vou me autodescrever. Eu sou preto, de pele parda, com cabelos pretos, curtos, arrepiados para cima e mais curtinho na lateral. Eu uso uma barba bem no formato de um cavanhaque e tenho olhos castanhos. Estou usando uma camisa vermelha e calça jeans. Eu estou sentado em uma cadeira gamer. Atrás de mim existe de fundo uma televisão e ao meu lado esquerdo um computador. Esse sou eu e hoje estou aqui com você para mais uma videoaula. Você já baixou o aplicativo Rio Educa em casa? Você pode acompanhar as aulas por lá, além de ter acesso a outros conteúdos muito bacanas. E o mais legal é que para acessar esse aplicativo você não precisa nem gastar a sua internet. Que bacana isso, né? Então já sabe, se você ainda não baixou, corre lá na loja de aplicativos do seu celular e baixe gratuitamente o aplicativo Rio Educa. Você já parou para pensar que nós lemos tudo ao nosso redor? Lemos palavras, lemos imagens, lemos pessoas, lemos emoções e lemos até figurinhas. Por trás de toda essa leitura está o objetivo de alguém em querer comunicar alguma coisa. Toda leitura é um objeto relacional, onde, de um lado, existe uma pessoa que apresenta uma ideia e, de outro lado, existe aquela pessoa que vai decodificar essa ideia, que vai tentar alcançá-la, compreendê-la, ler. Assim, quando identificamos o gênero textual de um texto, descobrimos também qual é o seu objetivo: informar, convencer, advertir, instruir, comentar, divertir, solicitar, recomendar, dentre muitos outros. Assim, para que eu possa ter maior sucesso na minha comunicação, seja ela oral ou escrita, eu preciso conhecer sobre os gêneros textuais. E como existem vários tipos de texto, vamos, na aula de hoje, conversar sobre alguns deles. Combinado? Gêneros e tipos textuais. Para entendermos sobre os gêneros textuais, precisamos, como ponto de partida, perceber que todo texto tem uma estrutura, ou seja, características parecidas. Essas semelhanças na forma de escrevê-los aproximam-os e assim podemos juntá-los em grupos, separando-os em tipos de texto. Na aula de hoje, vamos conversar então sobre 5 conjuntos de tipos de texto: narrativo, descritivo, dissertativo argumentativo, expositivo e injuntivo. Tipo textual, texto narrativo. Comecemos então falando sobre o primeiro grupo dos tipos textuais, ou seja, os textos narrativos. Um texto narrativo apresenta uma espécie de relato, ou seja, uma série de eventos e situações que vão sendo descritas e que formam uma história. Os textos narrativos descrevem ações de personagem que acontecem em um determinado espaço e tempo. E a estrutura da narração é dividida em 4 pontos: a apresentação, desenvolvimento, clímax, que é o ponto alto da história,
e o desfecho, que é a conclusão. E alguns gêneros textuais narrativos são, por exemplo, romance, novela, crônica, conto de fada, fábula, lenda, dentre outros. Vamos analisar então um tipo de texto narrativo dentro do gênero textual piada. A engraçadinha. O professor perguntou para a aluna como se dizia, em inglês, a frase "O gato caiu na água e quase afogou-se". A menina, então, respondeu para ele da seguinte forma: "Essa é fácil, teacher. O cat cataprum in the glu 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 e quase miau miau". A turma caiu na gargalhada. Como você pôde ver, esse foi um exemplo do tipo textual narrativo dentro do gênero textual piada. Vejamos então o próximo tipo. Tipo textual, texto descritivo. Em seguida, temos o segundo grupo dos tipos de textos, que são os descritivos. Um texto descritivo descreve algo ou alguma coisa, como por exemplo, uma pessoa, um lugar, um acontecimento. Nesse tipo de escrita, o emissor da mensagem, ou seja, o escritor, descreve em forma de texto as suas percepções pessoais. Alguns gêneros textuais descritivos são diário, biografia, notícia, currículo, lista de compra, cardápio de um restaurante, dentre outros. Vejamos então um exemplo de texto descritivo no gênero textual diário. Data 13/7/2021. Oi, diário! Hoje o dia foi especial, pois descobri que tirei 10 na prova de português. E também sinto que o crush finalmente me notou. Fiquei tão feliz. É bom demais poder desabafar com você. Partiu! Como você pode ver, esse foi um exemplo de tipo textual descritivo no gênero diário. Nele, aconteceu a descrição de um dia especial para a personagem. Como é um diário, cabe a linguagem informal e até mesmo o uso de gírias, como a utilizada no exemplo que vimos, a palavra crush, que significa aquela pessoa que você tem uma certa afinidade, uma quedinha. Vejamos então o próximo exemplo. Tipo textual, dissertativo argumentativo. O próximo grupo de tipos de texto é aquele que reúne os dissertativos argumentativos. Que nome enorme, né? Mas apesar do nome ser grande, não tem muito mistério. Se liga só. Um texto argumentativo tem como objetivo, através de argumentações, convencer o outro da nossa ideia. Nele, o autor defende o seu ponto de vista, e alguns gêneros textuais dissertativos argumentativos são carta de opinião, artigo e monografia, que é uma espécie de trabalho acadêmico que se faz durante uma graduação, uma faculdade, cursando mestrado ou doutorado. Vejamos então um exemplo de carta de opinião. Querida professora, gostaria de parabenizar sua forma de dar aula e a sua paciência. Esse tipo de atitude foi extremamente importante para me ajudar a aprender. Fico contente de ter tido uma professora assim, tão especial. Continue trabalhando sempre com amor. Um grande abraço, João. Como você pode ver, esse foi um exemplo do tipo textual dissertativo argumentativo dentro do gênero textual carta de opinião. Nele foi demonstrado uma carta onde o aluno, com argumentos,
defende a sua opinião de ter tido uma excelente professora. Vejamos então mais um tipo textual. Tipo textual, texto expositivo. Seguindo, temos o quarto grupo dos tipos de texto, que são os expositivos. O texto expositivo tem como objetivo expor algo, ou seja, comunicar da forma mais clara possível. É uma escrita que deseja apresentar um conceito, uma ideia. Alguns exemplos de gêneros textuais expositivos são seminários, palestras, conferências, entrevistas, enciclopédias e palavras no dicionário. Vejamos então um exemplo de texto expositivo e explicativo. Regras de convívio. Você sabia que, para uma turma funcionar bem, é necessário criar as regras de convivência? Essas regras informam o que é permitido ou não se fazer em uma sala de aula, para que tudo ande bem. Toda a sociedade precisa de regras bem claras, para que possa existir um convívio saudável. Escutar a opinião dos alunos e criar regras com a ajuda deles, de forma coletiva, pode ajudar os combinados a serem aceitos, respeitados e cobrados. Como você pode ver, esse exemplo foi de um tipo textual expositivo com um gênero textual em texto explicativo. Nele, explicou-se de forma clara porque os combinados são tão importantes dentro da instituição escola. Vejamos então o próximo tipo. Tipo textual, texto injuntivo. Por fim, temos então o quinto grupo dos tipos de textos, que são os textos injuntivos. O texto injuntivo, também conhecido como instrucional, tem como objetivo apresentar uma instrução ou uma ordem. O locutor, que é o emissor da mensagem, tem por objetivo orientar e persuadir o interlocutor, ou seja, aquele que recebe a mensagem. Na maioria das vezes, os textos injuntivos estão no imperativo, pois afinal eles tendem a ser uma ordem. Alguns exemplos de textos injuntivos são manual de instruções, bula de remédio, regulamento, receita de culinária, prescrição médica, dentre outros. Vejamos então um exemplo de texto injuntivo. Tarefas diárias do Henrique: arrumar a cama, colocar ração e água para o cão, fazer o dever de casa, ir para a escola, regar as plantas. Essas são suas obrigações a cumprir. Amor, mamãe. Como você pôde ver, esse foi um exemplo de tipo textual injuntivo com gênero textual tarefas. Nele, foi apresentada instruções do que deveria ser feito. Assim, podemos perceber que os gêneros textuais são textos produzidos no nosso dia a dia que têm forma, estrutura e assunto e objetiva realizar uma comunicação. E dentro do seu objetivo de comunicação, os textos possuem ideias primárias e secundárias. As primárias são ideias principais que valorizam um determinado ponto de vista. Já as secundárias dão um reforço à ideia primária, dando contribuição para a fluidez do texto. Assim, quanto mais você aprender sobre os diferentes tipos de texto e gêneros textuais, melhor ficará a sua interpretação de texto e sua escrita, ou seja, a sua comunicação. Vamos então ficando por aqui. Nos vemos na nossa próxima aula. Não esquece de praticar, hein? Grande abraço!